No dia a seguir ao prazo limite para resposta do questionário, nós podemos aceder então aos resultados dessa aplicação clicando no menu Resultados. Do lado esquerdo temos então a possibilidade de selecionar a seção onde foi aplicado o questionário e depois os níveis de ensino onde eles foram aplicados. Podemos ver os resultados, neste caso, do segundo ciclo e, neste caso, do terceiro ciclo. O que estamos a ver são os resultados da aplicação na escola pré-piloto e, por isso, temos então aqui a seção 1 e sabemos que, neste caso, foi o segundo ciclo, porque com o registro que está a ser utilizado, o link de primeiro e segundo ciclo, este questionário, foi aplicado apenas junto de professores, dirigentes escolares e alunos do segundo ciclo. Vamos visualizar então os resultados, por exemplo, do ensino básico do terceiro ciclo e apenas uma nota: se este questionário para o ensino básico do terceiro ciclo tivesse já sido aplicado novamente ou numa sessão anterior a 2019-2020, veríamos aqui do lado direito também uma caixinha de seleção como esta e poderíamos então comparar os resultados de uma aplicação com os resultados de outra aplicação e compreender visualizar se houve melhorias ou não. Vamos então, como só houve uma aplicação, vamos ver os resultados do ensino básico do terceiro ciclo. Clicando em visualizar, temos então todos os resultados desta aplicação, em primeiro lugar, com a taxa de participação por parte dos dirigentes escolares, professores e alunos. Basta passar o rato e vemos quantos professores foram convidados e quantos responderam. Portanto, é a informação que está aqui presente no próprio gráfico. Na versão mais recente, na atualização que o Selfie teve, agora para a terceira sessão, este relatório poderá ser exportado todo ele para um ficheiro PDF. De momento ainda não é possível. Temos que exportar cada um dos gráficos, um a um, mas no futuro, com um clique, exportamos o relatório todo. O primeiro gráfico que nos surge são os dados agregados por cada uma das áreas da Selfie. Por exemplo, o resultado de todas as questões sobre liderança, ao nível dos dirigentes escolares, deu uma média global de 3, numa escala de 1 a 5, no caso dos professores 2.9 e dos alunos também 2.9. E isto é verdade para todas as áreas do Selfie. O que é que nós, assim, de uma forma muito rápida, podemos observar? Por exemplo, ao nível de infraestruturas e equipamentos, há aqui uma pequena diferença que poderia ser interessante perceber porque é que os alunos, ou seja, os professores, consideram que são os que têm um valor mais baixo ao nível de concordância relativamente às infraestruturas e equipamentos, tentar, numa pequena reflexão, numa conversa com os professores, perceber qual é a sua opinião, efetivamente, para termos resultados mais baixos relativamente aos alunos e aos dirigentes escolares. Portanto, é uma análise assim mesmo muito rápida, mas poderíamos detalhar esta informação olhando especificamente para cada uma das áreas. Por exemplo, aqui podemos clicar na área A e vemos cada uma das perguntas ordenadas pela pontuação mais alta, mas nós podemos querer ordenar pela ordem ascendente das perguntas. Podemos ver então as respostas que foram dadas, quer por dirigentes escolares, ou melhor, a média desta pergunta, no caso dos dirigentes escolares e dos professores, e clicando aqui podemos ver quais foram efetivamente as médias de cada um dos grupos de participantes. Esta é a média global, esta é a média de cada um dos grupos. Ao clicar num dos grupos, neste caso dos dirigentes escolares, tão importante quanto a média dos resultados de uma escala de 1 a 5, é perceber também qual foi a quantidade, a percentagem, a frequência de dirigentes escolares que respondeu em cada um dos níveis da escala. Aqui podemos verificar que a maioria está no ponto 3, concorda parcialmente, mas há uma grande percentagem que concorda ao nível da questão que foi colocada sobre se na escola temos uma estratégia digital. No caso dos professores, e não há alunos porque os alunos não eram convidados a responder a esta questão. Se baixarmos um pouco mais para a pergunta A5, já vemos que aqui sim há a participação dos alunos e há aqui uma maior dispersão
na frequência de respostas na escala de 1 a 5. Portanto, esta informação também nos é muito interessante para, por vezes, tirarmos algumas conclusões quando as médias não são suficientes para percebermos o que está a acontecer. Podemos passar para outras áreas da Selfie ou podemos simplesmente clicar no primeiro botão e ver todas as áreas. Podemos também comparar por grupos de utilizadores todas as áreas, por exemplo, qual é a pontuação mais alta para os dirigentes escolares, qual é a mais alta para os professores e para os alunos. Mas podemos também ordenar por uma posição ascendente das questões. Portanto, a questão A1, A2, A3, portanto, estão ordenadas de forma ascendente e aqui podemos comparar rapidamente os resultados de cada um dos grupos de participantes. Se andarmos um pouco mais para baixo, podemos ver um gráfico diferente, que podemos também exportar para imagem ou para PDF, para colocar, por exemplo, num PowerPoint, quando formos apresentar os resultados à comunidade escolar. E aqui veríamos, então, os resultados dos dirigentes escolares, mas podemos ver os resultados dos professores ou os resultados dos alunos. O que está a cinzento são perguntas que não foram aplicáveis ao grupo alunos. Temos ainda as afirmações criadas pela escola, que neste caso seriam 8, porque na primeira sessão do Selfie só era possível criar 8 questões, mas podemos ver aqui então as várias questões criadas pela escola, cujo tratamento estatístico foi feito totalmente automático. E depois temos então outras áreas, que são questões que estão presentes e são obrigatórias na Selfie, mas que não fazem parte daquelas 6 áreas do Discomp.org, mas que também nos dão informação interessante. Por exemplo, qual é a utilidade que os professores dão ou consideram, a percepção que têm, sobre a formação presencial, a formação ou aprendizagem profissional online, sobre as visitas de estudo, programas acreditados, a aprendizagem através de redes profissionais. Portanto, todas estas questões que foram colocadas, temos também os resultados aqui presentes no relatório. A confiança que os professores têm na utilização da tecnologia para cada uma destas atividades. A percentagem de tempo disponível que os professores consideram ter para ensinar com as tecnologias digitais. Os níveis de adoção da tecnologia por parte dos dirigentes escolares e por parte dos professores. Os fatores que tanto dirigentes escolares como professores consideram que inibem a utilização da tecnologia na sua escola. E também interessante percebermos como é que os alunos utilizam a tecnologia dentro e fora da escola, se para atividades lúdicas, de entretenimento ou para atividades de aprendizagem. Por vezes é interessante perceber que os alunos utilizam mais a tecnologia em casa para atividades de aprendizagem do que propriamente na escola. Isto leva-nos a pensar que seria interessante criar um espaço de reflexão com professores e com os próprios alunos para perceber o porquê desta situação e como pode ser contornada.